Olá, paz do Senhor Jesus a todos os irmãos aqui do canal. Sejam muito bem-vindos, você que começou agora. Se inscreve, compartilha, ativa o sininho, deixa seu like. E hoje nós iremos começar com um tema muito interessante e muito importante. O que eu acho sobre a quarentena? Qual é o meu pensamento cristão sobre a quarentena, sobre o coronavírus? Então, se já gostou, deixa seu like, se inscreve aí e me segue lá no meu Instagram que está na descrição daqui do vídeo pra vocês. Tudo bem? É isso aí, vamos lá, solta a vinheta. Enfim, gente, em primeiro lugar, o meu primeiro pensamento como cristão é que essa pandemia veio para afastar pessoas. Isso, afastar amizades tóxicas e afastar pessoas que te fazem mal. Na minha opinião, eu vi mudanças em questão de amizade. Eu vi que realmente pessoas gostavam e não gostavam, as pessoas que gostavam e não gostavam de mim, entendeu? E cada uma que eu vi, eu fiquei tipo, uau. Sabe aquela mudança, tipo, ninguém manda mensagem, ninguém pergunta se tá bem. Aí eu falo, realmente, distância de pessoas na sua vida. Eu acho isso muito bom, porque é uma coisa que precisa ser tratada em nós, porque muitas das vezes nós, como seres humanos, ficamos muito apegados em pessoas. Aí quando vamos ver realmente, não é tudo aquilo que elas são e não é tudo aquilo que a gente acha que elas eram. E aí a gente acaba se decepcionando. Mas eu acho que isso foi muito bom, o afastamento de pessoas do nosso lado que falavam mal, verdadeiramente nossos amigos, né? Então, minha primeira opinião como cristã foi essa, afastamento de pessoas tóxicas. O meu segundo pensamento sobre a quarentena e o coronavírus, na minha opinião como cristã, meu segundo pensamento é que serviu para muitas pessoas que estão dentro da igreja também. Eu acho, resumindo tudo, isso foi como se fosse um afastamento geral, tanto de pessoas tóxicas como os cristãos que estão dentro da igreja. Até porque a palavra diz que aquele que está ligado na videira, esse dá fruto, porém aquele que não está, esse não dará fruto. Pelo contrário, ele irá ser lançado no fogo do inferno. E a videira é Cristo. E muitas das vezes tem gente que estava dentro da igreja, mas depois dessa quarentena toda, se desviaram da casa do Senhor, porque viu que não tinha condição, porque achou que isso nunca mais ia voltar e ficou sem forças, porque muitas das vezes as pessoas acham que o seu refúgio é dentro da igreja. Só que a palavra de Deus diz que em Mateus 6:6, que o nosso refúgio está dentro do nosso quarto no secreto com Deus. Não precisa da gente chorar perto das pessoas para verem que nós estamos mal. Não precisamos nós ficarmos desesperados pelo que vai acontecer ou não, porque as pessoas não podem nos ajudar o suficiente. Quando nós estamos mal, você percebe, nós procuramos refúgio nas pessoas, mas elas não conseguem ajudar aquilo que a gente quer e nos frustramos. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos entrar no quarto em secreto com Deus. Aí Ele vai te recompensar. Ele vai ouvir a sua oração. Eu não sei qual é o seu problema nessa quarentena, mas o meu pensamento como cristão foi esse. As pessoas procuravam muitos refúgios em outras pessoas. Às vezes, eu tava com essa frase ontem na cabeça quando eu acordei. Às vezes muitas pessoas acham que a igreja é hospital, mas se a igreja fosse hospital, a igreja não teria tantos doentes como tem hoje. Se a igreja fosse verdadeiramente hospital, a igreja não teria tantos mortos espiritualmente como tem hoje. Porque a palavra de Deus diz amar o próximo como a si mesmo. Mas a igreja tem se esquecido que não é somente ela que precisa ser trabalhada. Tudo bem que a salvação é individual, nós devemos ser tratados no secreto com Deus, mas tem pessoas que precisam de nós também. E sendo assim, as pessoas do nosso lado têm se esquecido de nós e não têm se importado, têm deixado pra lá e têm falado, eu não tô nem aí pra você, você que lute, como tá sendo falado hoje, você que lute. Aí a pessoa acaba morrendo, a pessoa acaba se frustrando espiritualmente, a pessoa acaba se afastando de Deus pouco a pouco e você nem vê. E quando você foi ver, você jogou ela para os braços do diabo. Só que a igreja não sendo hospital, a igreja é exército. Porque se a igreja não fosse exército, não teríamos tantos soldados assim. A igreja é exército porque ela está pronta para batalhar na guerra. A igreja é exército porque ela está pronta para enfrentar os gigantes.
A igreja é exército porque ela sabe que ela é revestida da armadura de Deus para lutar contra os principados e potestades. Efésios 6, 12, 11 diz que não estamos aqui na terra para lutar contra homens, contra sangue nem carne, mas sim contra principados e potestades. E esses principados e potestades são os inimigos de nossas almas, são os demônios que estão ao nosso derredor, bramando como um leão para que possam nos estragar. Por isso que a igreja não é hospital, a igreja é exército. E os exércitos estão cheios de soldados. E mesmo os soldados estando feridos, eles sabem que ele não tem condição nenhuma para ir para a guerra, mas ele sabe que a vitória dele está garantida, porque ele não fica se poupando no braço do irmão que está do lado, mas ele crê que um dia ele vai vencer essa guerra. Então a igreja não é hospital, a igreja é exército. O meu terceiro pensamento em questão dessa pandemia toda é que Deus está tirando as máscaras daqueles que se dizem ser cristãos, mas na realidade eles não são cristãos. Eles estão sendo hipócritas, falam que não tem pecados, mas vivem no pecado. Quem diz isso é mentiroso, fala na palavra. Deus está tirando máscara daqueles que falam que faz, mas na realidade não faz. Deus está tirando muitas pessoas do altar, porque tem gente que acha que está lá só para cantar e para fazer oba-oba, sendo que não é. Sendo que a honra e a glória tem que ser dada somente ao Senhor Jesus. Então a minha terceira opinião como cristã sobre essa quarentena, isso tudo que está acontecendo, é que Deus está tirando do altar, Deus está tirando da casa dele aqueles que têm brincado com o reino de Deus. E eu pergunto para você, o que você tem feito nessa quarentena? Você tem se afastado ou se aproximado de Deus? Eu verdadeiramente tenho me aproximado mais de Deus, por mais que mesmo na quarentena as coisas têm se apertado na minha vida, eu tenho crido no Senhor porque Ele é a rocha perfeita e inabalável. Tem acontecido muitas coisas comigo nesses últimos dias tão poderosas que o inimigo tem tentado tirar a minha atenção, porque ele sabe o que Deus tem para fazer na minha vida é grande. Mas nem por isso eu tenho deixado de adorar o Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus está conversando com os seus discípulos e ele compara os discípulos com duas pessoas, a sábia e a insensata. A pessoa sábia constrói a sua casa sobre a rocha. E a rocha, quem vê uma pedra sabe que uma pedra é dura, que uma pedra pode passar o carro por cima. Ao invés de a pedra quebrar, ela fura o pneu do carro. E Deus compara isso e fala que a rocha pode passar o vento, pode passar a tempestade, mas a casa que está firme sobre a rocha não vai se abalar, porque está firme na rocha. E a nossa rocha é Cristo Jesus. Mas ele compara também o insensato, que constrói sua casa sobre a areia. Esse passa o vento, passa a tempestade e a casa desaba, porque ele não tem sabedoria e graça suficiente para ter construído a casa sobre a rocha. E você tem construído sua casa onde? Na rocha ou na areia? Você tem colocado sua fé aonde? Na rocha ou na areia? Essas são as perguntas que eu quero que você fique refletindo. E esses são os três pensamentos como cristã sobre essa pandemia que eu penso. Um beijo, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Me segue lá no meu Instagram, deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal.